Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Gabriel Marques e na aula do Educase de hoje a gente vai resolver uma questãozinha sobre função do primeiro grau, tudo bem? Vamos então para o nosso Relembrando, que eu quero falar um pouquinho melhor com vocês sobre como funciona esse conteúdo de função do primeiro grau. Para a gente iniciar melhor esse raciocínio e tornar ele um pouco mais prático, eu queria dar um exemplo para aproximar essa situação do nosso cotidiano. De que maneira? Coloquei aqui, ó, vamos supor que você está aí na sua casa, quarta-feira, está passando uma fome danada de noite e está a fim de pedir uma pizza. Então você vai lá, abre seu iFood, seleciona uma pizzaria e vê que a pizzaria ela cobra uma taxa de entrega de R$5. É uma taxa fixa, independente do número de pizzas que você pedir. Se o motoboy for ter que ir até a sua casa uma vez, ele vai cobrar R$5. Então, ó, a taxa de entrega da pizza vai ser R$5. Só que essa pizzaria, ela cobra R$20 a cada pizza que você pede, tudo bem? Então, se você pedir uma pizza, ela vai te cobrar R$20. Se você pedir 2 pizzas, ela vai cobrar R$40. E assim sucessivamente. Porém, você tem que lembrar que sempre associado a esse pedido vai ter aquela taxa fixa de entrega, tudo bem? Você quer fazer essa conta para fazer o pedido e realmente ver se a conta que o iFood fez está certa? E como você gosta muito de matemática, você vai tentar aplicar o conhecimento de função do primeiro grau nessa situação. De que maneira? A função do primeiro grau, eu coloquei um exemplo aqui, ó. Vamos supor que a função y, ela vai ser justamente a função responsável por calcular o preço total que você vai ter que pagar por esse pedido no iFood. Então, ó, se você pedir uma pizza, que eu chamei de y de 1, é a função, dado que você quer pedir uma pizza, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pagar R$5 da taxa de entrega, que é fixa, não tem como você fugir dela, mais R$20 porque você pediu uma pizza, tudo bem? Então, se você pede uma pizza, você paga R$5 mais 20 vezes uma pizza, que foi o número de pizzas que você pediu. Mas você está com muita fome, a galera chegou, a família está toda reunida, você vai ter que pedir 2 pizzas, tudo bem? Então, se você for pedir 2 pizzas, que eu chamei ó, y de 2, 2 pizzas, o que você vai ter que pagar? A taxa de entrega, que é um valor fixo, R$5, mais 20 vezes 2, porque agora você está pedindo 2 pizzas e cada pizza custa R$20. Ou seja, a função y de 2 ela é 5 mais 20 vezes 2. E assim sucessivamente. Você está vendo que está chegando num padrão, né? Por exemplo, se você for pedir 3 pizzas, você vai pagar R$5 da taxa de entrega mais 20 vezes 3. Tudo bem? Então, ó, uma pizza, 5 mais 20 vezes 1. 2 pizzas, 5 mais 20 vezes 2. 3 pizzas, 5 mais 20 vezes 3. 4 pizzas, vai ser o quê? 5 mais 20 vezes 4. Então, a gente chega num padrão. Perceba, ó, esse 5 aqui, ele está sempre sendo um cara fixo, ele não está mudando, é a taxa de entrega. E o que está variando é justamente o número das pizzas aqui, ó, multiplicado pelo valor dela. E é justamente esse o raciocínio que a função do primeiro grau vai colocar para a gente. Variações lineares que vão estar sempre associadas a um valor fixo, que você vai estar multiplicando ele, seja por 1, por 2, por 3, por essa quantidade que está variando, e vai ter também uma taxa fixa sempre associada. Então perceba, ó, 5 mais 20 vezes 1, 5 mais 20 vezes 2, 5 mais 20 vezes 3, dependendo do número de pizzas, vamos supor que você quer pedir x pizzas, vai ser 5 mais 20 vezes x. Então, o preço de x pizzas que você vai pagar no final da sua conta do iFood vai ser 5 da taxa de entrega mais 20 vezes x. Tudo bem? Então, essa aqui é a estrutura, é a cara de uma função do primeiro grau. Sempre vai ter um termo constante, mais outro termo constante que multiplica realmente a sua variável, aquele número que está realmente variando na sua função do primeiro grau, tudo bem? A gente geralmente consegue colocar esse y igual a um constante mais outra constante vezes x nesse formato aqui, ó, que a gente chama de y igual a ax mais b, tudo bem? Esse aqui é o formato clássico da função do primeiro grau. E toda função do primeiro grau, ela pode ser colocada em um gráfico, x por y, e a função realmente, os pontos que estão associados a essa função vão formar uma reta nesse gráfico. E essa reta vai ser justamente descrita por essa função y igual a ax mais b. Tudo bem? Relembrando, ele está um pouquinho mais denso, mas uma última informação que eu queria falar para vocês é: quanto maior o valor de a, que é justamente o valor que multiplica aquele negócio que está variando, ó, o a é o cara que multiplica a nossa variável, quanto maior o valor de a, maior a inclinação da nossa reta. Tudo bem? E quanto menor o valor de a, menor vai ser a inclinação da nossa reta. Beleza? E outra informação, por fim, é que esse valor de B aqui é justamente o ponto onde o nosso gráfico vai cortar o eixo Y.
Sabendo disso aqui, sobre função do primeiro grau, agora a gente consegue resolver vários problemas de vários tipos sobre esse tipo de abordagem aqui em função do primeiro grau. Beleza, pessoal? Então, com isso, agora sim a gente pode partir para a nossa questão. Uma empresa de telefonia celular possui somente 2 planos para seus clientes optarem entre um deles. No plano A, o cliente paga uma tarifa fixa de R$ 27,00 e mais 50 centavos por minuto de qualquer ligação. No plano B, o cliente paga uma tarifa fixa de R$ 35,00 e mais 40 centavos por minuto de qualquer ligação. É correto afirmar que, para o cliente, beleza, galera. Então, agora que a gente leu a questão, eu coloquei aqui os dados principais que o problema falou pra gente, tudo bem? Então, ó, ele falou que eu vou ter acesso a 2 planos, sendo que o plano A, ele se compõe por uma tarifa fixa de R$ 27,00 e a cada minuto que eu passo ligando, eu vou ter que pagar mais 50 centavos. E o plano B, ele vai ter um valor fixo de R$ 35,00 e aí eu vou ter que pagar 40 centavos a cada minuto que eu utilizar durante a ligação, tudo bem? E você observando as alternativas que estão logo abaixo da questão, você percebe que ele está fazendo algumas comparações, né? Qual plano vale mais a pena? O plano A vale mais a pena determinado diante de tantos minutos? O plano B vale mais a pena diante de tantos minutos de uso? Então, a nossa missão nessa questão é realmente fazer uma análise analisando os minutos, qual vai ser o plano que vai me dar o menor preço, porque eu quero pagar o menor preço e escolher o plano que vai melhor satisfazer o meu uso. Então, eu vou ter que analisar a quantidade de minutos que eu uso e o preço que eu vou ter que pagar. Tudo bem? Então, agora eu quero que você olhe atentamente para esses dados aqui, ó. Ele está falando que o nosso plano A, ele é composto de uma tarifa fixa de R$ 27,00 mais 50 centavos a cada minuto que eu estou usando. Isso te lembra alguma coisa? Um valor fixo mais um outro valor fixo que depende do tanto de minutos que eu vou estar usando. Vamos fazer um exemplo bem rápido aqui, ó. Vamos pegar o exemplo da letra A. A letra A, ela falou que no plano A, o que vai acontecer? Eu pago R$ 27,00 fixo mais 50 centavos por minuto. Então, vamos supor que eu use 1 minuto. Qual vai ser o preço que eu vou pagar? 27 mais 0,5 vezes 1 minuto. Não é isso? É isso, né? Se eu usar 2 minutos, vai ser 27 mais 0,5 vezes 2. Tudo bem? Se eu usar 3 minutos no meu período, vai ser 27 mais 0,5 vezes 3. Você está percebendo alguma coisa? Ó, uma taxa fixa, outro valor fixo que multiplica justamente aquilo que está variando. Esse é justamente o caso de uma função do primeiro grau. Perceba então ó, que eu vou falar que a função y de A, que é justamente o preço que eu vou estar pagando total, depende de x, e aí ela é descrita pelo quê? Uma tarifa fixa de R$ 27,00 mais 50 centavos a cada minuto que eu estou usando. Você concorda? Ó, 27 mais 0,5 vezes x, e aí sim vai me retornar o valor total, dependendo dos minutos que eu utilizo. Então, aqui a gente conseguiu modular como é que vai funcionar o preço no plano A, dependendo do número de minutos que eu uso nesse plano. Então, eu vou colocar aqui, ó, que essa daqui é a função que modulou o preço do plano A. Beleza. O plano B, por sua vez, vai ter um raciocínio bem análogo, certo? Ó, uma taxa fixa de R$ 35,00 e a cada minuto que eu uso, eu vou gastar mais 40 centavos. Então, vamos colocar aqui, ó, no caso do B, colocando um exemplo de novo, ó, vou pagar R$ 35,00 se eu utilizar 1 minuto, 0,4 vezes 1. Se eu utilizar 2 minutos, vai ser o quê? 35 mais 0,4 vezes 2 e assim sucessivamente. De novo, o que está acontecendo? Uma taxa fixa, mais outra taxa que multiplica aquela nossa variável, que está realmente tendo um valor dependendo do número de minutos. De novo, o que eu estou percebendo? Ó, o padrão. Vou escrever que o preço no plano B, que é o y de B, em relação ao número de minutos, ele vai ser 35, que é a taxa fixa nesse caso, mais 0,4 vezes o número de minutos que eu estou usando. Tudo bem? Ó, perceba que está de acordo. E aqui a gente conseguiu chegar na fórmula que modula o preço que eu pago no plano B. Então aqui, ó,
a gente deu o primeiro passo para o nosso problema. Entendemos o que está acontecendo e agora a gente tem uma formulinha para avaliar qual que é o preço de cada plano em relação ao número de minutos. Esse aqui é o preço do plano A, esse aqui é o preço do plano B. São ambas funções do primeiro grau, que quando eu coloco em um gráfico, elas vão ser representadas por retas, tudo bem? E agora você tem que ter em mente, olha, o que está acontecendo? É meio difícil de analisar, porque no plano A você paga uma taxa fixa menor em relação à do plano B, ó, você paga 27 em relação a 35. Então você pode pensar, pô, compensa eu pagar o plano A então, que é mais barato a taxa fixa dele. Só que quando você olha o preço por minuto, o do plano A vai ser mais caro. É 50 centavos, enquanto esse aqui é de 40 centavos. E a gente tem que pensar em relação a quantos minutos que vai compensar eu usar um plano ou o outro. Então, se você ficar chutando os valores aqui, vai ficar muito difícil de analisar. A minha sugestão, então, é tente fazer uma análise gráfica da situação, que ela vai te dar os dados de uma forma bem rápida. Eu não falei que a função do primeiro grau ela sempre vai ser descrita por uma reta? Exatamente isso, né? E esse número que está sempre sozinho aqui é o ponto onde corta o eixo y da nossa função. Ou seja, eu posso pensar que isso aqui é uma reta no nosso gráfico. Um gráfico, então, x por y, onde y é o preço que eu pago e x é o número de minutos que eu estou usando do plano, isso aqui vai ser uma reta e isso aqui vai ser uma reta, só que retas diferentes porque são funções diferentes. O 27 vai ser o ponto onde vai cortar o eixo y, então vamos colocar aqui, ó, 27. Esse é o valor 27. Então essa reta vai ser uma reta que começa em 27 e ela é um pouco crescente. Vamos desenhar então o gráfico do preço de A. Esse aqui é o preço de A, tudo bem? Vamos colocar aqui A. Enquanto que a reta B, ela corta inicialmente no 35 e também é uma outra reta. Vamos colocar aqui então, cortando no 35. E ela é uma reta também, só que agora, lembra que eu falei que esse sinal aqui, ó, do cara que multiplica, o valor do cara que multiplica o x, quanto maior o valor dele, maior a inclinação da reta, não é? Se o 0,5 é maior que o 0,4, quer dizer que a inclinação da reta A é maior que a inclinação da reta B. Então a reta B ela é um pouquinho menos inclinada. Então eu vou desenhar aqui a equação da reta B, ó, um pouquinho menos inclinada. Reta B. Mas também crescente, tudo bem? É isso que está acontecendo. Agora, se a gente olhar para os gráficos da reta A e da reta B, a gente tem acesso muito fácil às informações. Porque, ó, até esse ponto aqui dos dois gráficos se encontrarem, o que está acontecendo? O preço do B está sempre sendo maior que o preço do A. Não está sendo? Ó, a reta B está sempre acima da reta A. Ou seja, até esse ponto aqui, o preço do plano B é muito mais caro. É mais caro, é mais caro, é mais caro, até esse valor de x minutos. Quando eu chego aqui, o preço dos dois planos é igual. Por exemplo, se eu falar, se eu utilizar 100 minutos, o preço de A vai ser igual ao preço de B. Esse aqui é o valor que os dois planos têm o mesmo preço. E a partir desse valor, o que acontece? O plano A começa a ficar mais caro que o plano B. Então tem uma inversão da situação. De acordo com as alternativas, é bom então a gente descobrir qual que é esse ponto aqui de encontro do gráfico, para saber a partir de quantos minutos o plano A começa a ser mais caro que o plano B, ou antes de quantos minutos que o plano B é mais caro que o plano A. Como que a gente faz isso? Esse ponto aqui não é justamente o momento em que os dois planos vão ter o mesmo preço? Ó. Esse aqui é o preço das equações. Esse ponto aqui vai ter o mesmo valor. Como que eu descubro? Eu vou igualar o preço de A com o preço de B. Essa é a nossa missão. Então, fazendo y de A igual a y de B, que vai me dar de acordo com quantos minutos que o preço dos dois planos vai ser igual, eu vou ter o quê? Ó? Y de A é dado por essa função, 27 mais 0,5x. Enquanto que o y de B é 35 mais 0,4 de x. Se eu passar o 0,4 para cá, vai ficar 0,5x menos 0,4x igual a 35, passo 27 para lá, menos 27. Fazendo essa continha, eu vou ter que 0,1x é igual a 35 menos 27 dá 8. Aí eu posso lembrar que 0,1 é a mesma coisa que 1 sobre 10, que multiplica x igual a 8. Passando o 10 multiplicando, eu chego que o x é igual a 80 minutos.
O que isso quer dizer então, pessoal? Quer dizer que quando eu utilizo 80 minutos do plano, eu vou pagar o mesmo valor tanto em A quanto em B. Então, esse valor aqui, ele se refere a 80 minutos. Qual que é a análise final, então, da questão? Quer dizer que até 80 minutos, o que está acontecendo? O preço de A, ele é o preço mais barato, ó. A reta de A está abaixo da reta de B. Então, até 80 minutos, compensa mais eu pagar o plano que tem o menor preço, que é justamente o A. Entretanto, a partir de 80 minutos, o que acontece? A reta que vai estar abaixo é justamente a reta de B, que é a mais barata. Então, a reta B, a partir daqui, é a que compensa mais. Tudo bem, pessoal? Se você olhar aí nas alternativas, é justamente a letra B que afirma isso. Ela fala que a partir de 80 minutos, o plano que compensa mais de ser utilizado é justamente o plano B. Beleza, pessoal? Então, pode perceber que esse problema ele envolveu alguns conhecimentos sobre função do primeiro grau, mas um jeito muito bom de se resolver é fazendo essa análise no gráfico das duas funções. Fica muito mais claro e muito mais intuitivo do que precisa ser feito. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!